Bom, nesse vídeo nós vamos começar a aplicar o conceito de encapsulamento no nosso software. Bom, nesse momento, como é que está funcionando? Tá? Nós temos a classe principal livraria, que ela instancia um método livro, um objeto livro, né? O livro, o que ele é composto? Tá? Ele é composto por esses atributos, título, ano, valor e um objeto da classe autor, certo? Logo que o livro é instanciado, eu instancio um novo autor, certo? E autor, basicamente, só tem o nome e o e-mail do autor, certo? E a própria classe principal atribui as informações, né, os atributos, e tem livre acesso a eles. Então, encapsulamento é uma ideia interessante, não deixar os atributos públicos. Eu vou mudar aqui para private. Isso é, as outras classes não terão mais acesso. Tá? De imediato, tá? Ele tá dando só uma mensagem aqui que não está sendo usado, né? Mas tudo bem. Mas vamos tentar executar agora. Então o que acontece? Eu não vou, já gerou um erro, não vou nem conseguir executar. Eu não vou ter como acessar fora dessa classe esses atributos. Tá? Então olha aqui, já está falando para a gente ter um erro aqui, ó. Se eu tentar compilar, vamos tentar aqui, ó, executar. Ele vai dar a mesma informação, ó. Autor nome não é visível. Por quê? Porque ele é privado, né? Então agora como é que eu vou fazer para setar o nome do autor e o e-mail? Eu tenho duas maneiras, tá? Um é o método mais padrão que tem assim da programação orientada a objetos, que é o uso de getters e setters, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou botar aqui, ó, set nome. Isso é, eu vou usar esse método para setar um nome. Ele vai receber como parâmetro um string. E aí, o que esse método vai fazer? Simplesmente, ele vai pegar, ó, para não ter confusão, this quer dizer o quê? É um atributo da classe, né? Autor. Então, eu vou pegar this nome é igual a esse nome que eu recebi por parâmetro, certo? Vou fazer a mesma coisa para o e-mail, certo? Bom, com isso, o que acontece? Ó? Só a classe autor é capaz de alterar os seus atributos. Então, eu tenho que mandar uma mensagem através de um método para a classe autor, avisando que eu quero que seta o nome e o e-mail, certo? Aí aqui eu já posso fazer o seguinte, em vez de botar assim que está dando erro, eu ponho aqui, ó, eu ponho aqui autor.set nome, ó, set nome, é aí que eu vou mandar o fulano para lá, certo? Vou fazer a mesma coisa com o e-mail, tá? Set e-mail, tá? E vou, tá, colocar aquele fulano @email.com, né? Ali dentro, certo? Aí o erro aqui acabou. Vou tentar compilar, certo? Ainda tem problema. Por quê? Ó? Mas aqui ele já não está acessando mais, né? Diretamente os atributos da classe autor. Mas aqui, ó, onde está um errinho aqui, ó, ele está falando exatamente aqui. Como é que eu vou ler esses atributos se eles são, tá, exclusivos da classe autor? Tá? Então eu tenho que, por padrão, também eu posso fazer, né, usar um método get, os métodos get. Por isso que a gente fala o getter e setter. String agora no caso, né? Então eu vou fazer esse método aqui para pegar o nome. Não vou passar parâmetro nenhum, que na verdade eu vou retornar parâmetro. Return, tá? This.nome. Pode usar só nome aqui, não daria problema nenhum, certo? E fazer a mesma coisa para o e-mail. Get e-mail,
agora, vamos ver se o nosso programa já consegue compilar novamente. Ó, ainda tem algum erro aqui. Ah, claro, eu não usei os métodos, né? Então agora, em vez de pegar direto a variável, o atributo nome, eu vou pegar get nome. Em vez de pegar diretamente e-mail, eu vou pegar get e-mail, certo? Então agora nós conseguiríamos compilar, certo? Compilou novamente, né? Imprimir o programa principal, o que ele faz? Ele imprime o nome do autor, o nome do livro, né? E depois o nome do autor. Ele seta aqui o nome do autor e o e-mail, certo? Seta os dados do livro e chama o método imprime do livro para imprimir os dados do livro, certo? Detalhe, e se eu tiver assim uma lista de 10 atributos aqui, eu tenho que fazer 10 sets, né? Às vezes isso aqui é cansativo, né? E embora seja algo clássico da orientação a objetos, não está sendo mais tão usado isso aqui. Uma coisa mais prática, tá? É claro que assim, é do gosto do programador usar ou não, certo? As bibliografias ensinam várias maneiras de fazer. Uma maneira é usar o método construtor, tá? O método construtor para, lembrando aqui, ó, como é que a gente fez o método construtor no livro, ó? Só botamos public e o nome da classe, né? Aqui é a mesma coisa, public e o nome da classe. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Logo que o objeto for criado, instanciado, nós vamos obrigatoriamente mandar para ele, tá, um nome e um e-mail. E aqui, o que eu vou fazer aqui dentro? Ó, eu vou só atribuir this.nome, então o nome da classe, do atributo da classe, né? Vai receber o parâmetro nome, certo? E e-mail, né? O atributo, quando eu ponho this, eu quero dizer que é o atributo da classe, não é o parâmetro. E quando eu ponho só o parâmetro, né? Quer dizer que é esse valor que eu recebi aqui. Poderia usar nomes diferentes, tá? Nome 1, e-mail 1, ou nome parâmetro, e-mail parâmetro, sim, certo? Mas isso aqui já impede de você ter qualquer confusão entre o que é atributo e o que é parâmetro. Bom, aí que facilidade que isso me traz, ó. Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu vou comentar essas duas linhas, quando eu for instanciar o autor, eu já mando o nome dele, tá? Olha lá, fulano, certo? E o segundo parâmetro lá do método construtor, e-mail, né? fulano@email.com, certo? Tá com um errinho, vamos ver aqui o que é. String, o que eu fiz de errado aqui? String, public autor, será que eu não salvei? Porque eu não salvei aqui, perdão, certo? Eu não havia salvar tudo aqui. Ainda tá com um erro, deixa eu ver aqui. Perdão, gente, fiz no lugar errado. Eu vou ter que passar, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar duas vezes o método construtor. Perdão, deixa eu fazer aqui de novo, restaurar como estava. Certo? É porque eu passei isso aqui pro livro, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar duas vezes o método construtor. Eu vou lá no livro, já mandar esses parâmetros para, na hora que eu instanciar o autor, agora sim, ó, vai dar certo. Então, ó, aqui o livro, a minha intenção, tá? Era o que? Mandar para dentro do livro o nome do autor e o e-mail dele. Já nós vamos fazer isso com os dados do livro também. E aqui, quando chegar no autor, aí sim eu vou mandar o nome dele, ó. Vou ter que botar os parâmetros nome, né? String e-mail, certo? E vou passar esses dados para lá, certo? Então, olha lá, vou passar aqui tanto o nome quanto e-mail, certo? Tá certo que não são dados do livro ainda. Sim, nós vamos fazer isso com o livro também, certo?
Então agora não está dando nenhum erro. Eu vou conseguir executar. Ó. Então está tudo funcionando. O que eu fiz? Na hora de criar o livro, eu já passei esses dados, porque dentro do livro que eu instancio a classe autor, né? Dentro do livro que eu instancio a classe autor. Então eu usei o método construtor do próprio livro, certo? E usei o método construtor do autor para dar os atributos dele. Vou fazer a mesma coisa com o livro, certo? Com o livro eu vou pedir também alguns dados extras, né? Eu vou pedir aqui, na hora que eu for na hora que eu for criar instanciar, né, um livro, eu vou passar outras informações dele. Tá? Eu vou passar o que, ó? Que outra informação que eu preciso do livro? String título. Vou passar o inteiro, que é o ano, e vou passar um valor, né? Double, certo? E aqui eu vou fazer a atribuição. Em vez de fazer set para cada um desses atributos, que eu vou passar eles a ser privado agora, ó. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Aqui eu estou instanciando o autor, né? E eu vou atribuir os dados do livro. This.título é igual ao título que eu passei como parâmetro, certo? This.ano é igual ao ano que eu passei como parâmetro. This.valor é igual ao valor que eu passei como parâmetro. Então já inicializei todos os dados do livro, certo? Agora aqui eu tenho que passar esses dados, né? Em vez de fazer dessa forma, que eu não tenho mais acesso aos atributos, ó, a classe livraria não pode acessar os atributos de livro. Por quê? Eles são todos private, né? Então isso aqui não vai funcionar mais no nosso código. Bom, mas eu tenho que informar aqui no método construtor, né? Os dados do livro. Eu faço o cadastro dele de uma vez só. Desbravando Java. Em seguida, o ano, vou botar ali 2014 para repetir. E o preço, né, o valor dele, 29,99. Vou salvar tudo aqui. E ainda tem um errinho. O que eu fiz aqui de errado? Aqui eu tirei aspas sem querer. Isso. Então eu vou compilar. Está o nosso programa funcionando de forma encapsulada, certo? A classe livraria não acessa nada do livro e nem do autor, certo? O livro não consegue acessar nada do autor, ele precisa pedir para o autor, certo? E vocês podem ver, como isso aqui não é código mais necessário, tornou o nosso código principal muito mais enxuto, certo? Se a gente vier a dar manutenção nesse programa, certo? Se a manutenção for dentro do autor, eu vou dar dentro do autor. Se a manutenção for no livro, eu vou dar dentro do livro. Por quê? Nada do livro é trabalhado aqui. É tudo internamente, certo? Tudo internamente. Nesse momento aqui ainda não fiz os get, né? Os getters, os famosos getters do título, ano e valor, porque nós não precisamos ainda acessar eles. Mas eu já poderia, né, pegar para cada atributo desse e fazer um getter, certo? Você então tem essa possibilidade de, certo, encapsular os atributos para tornar mais fácil a administração do programa.